salve, vapers do Brasil e do mundo! Aqui é o Tato e mais um episódio do Contato Vape, o canal que vai ajudar você a parar de fumar. E hoje o assunto é sensacional. Hoje o assunto é sobre Mac. Sabe que você tem aquele vapezinho que ele parece um tubo que nós chamamos de mecânico? Exatamente, vamos esclarecer algumas dúvidas e eu tô aqui com o nosso convidado especial, o Bernardo. O Bernardo vai fazer a sua apresentação aí. Bernardo, tudo certinho? Tudo bom. Fala aí, Tato. Obrigado aí primeiramente pelo convite, né, para falar de um assunto que ainda é meio que um tabu dentro da comunidade vape. Estou no vapor mais ou menos há uns 8 meses, mas já experimentei bastante coisa, sempre conversando aí com o pessoal, Fabretti, Mário, e os caras têm muito conhecimento para passar. São os caras feras, né? Sim, já estão mais tempo, são feras, já né? estão mais tempo aí no vapor. E me ajudaram bastante desde o início, E aí eu resolvi, há alguns meses, me aventurar nos mods mecânicos, Pra experimentar, matar um pouquinho da curiosidade de como é essa pegada, mas vi que o negócio não é tão simples assim. Realmente, o medo que essa galera bota na gente, tem justificativo. Exatamente. O objetivo desse episódio hoje aqui para falar de mecânico, porque assim, eu particularmente, eu não tenho nenhum mod mecânico. Falei, eu quero mostrar pra galera o que acontece, porque tem gente que fala, que, o mod mecânico é para usuários avançados, porque pode dar problema com a bateria e tudo mais. E a gente quer saber por que isso acontece. O Bernardo ele vai explicar melhor pra gente essa história do porquê que é um tipo de equipamento que tem que ser usado, pelos usuários avançados, qual é o problema que pode dar, tá? Nós tivemos aí uma assessoria do Mário Yamada também, ele passou alguns toques pra gente, já quero agradecer. Vou deixar aqui o Instagram do Mário também para vocês entrarem em contato, vai estar lá no meu Instagram também, enfim. Então, depois da vinheta, nós vamos ver um pouquinho mais a respeito dos mods mecânicos. Espera um pouquinho. Sobre mod mecânico, O mod mecânico, ele é um aparelho que ele não tem regulagem nenhuma, Ele não tem nenhum chip de proteção, ele não tem nada, Além do teu conhecimento ali que você está aplicando no aparelho, Você tem que saber muito bem sobre bateria, Tem que saber muito bem sobre lei de Ohm, para você ter uma experiência agradável e segura. Quanto às baterias, as baterias para mod mecânico, a gente normalmente escolhe baterias que são recomendadas pelo Mook, que é um cara que é referência em vape. Ele tem site, esse cara? Tem um site. Tem um site. E ele tem uma lista que ele solta, acho que semestralmente, de baterias recomendadas, tanto para mod mecânico quanto para mod regulado, tá? E a gente sempre segue, os testes do Mook com relação à bateria, para a gente poder saber, qual realmente a capacidade da bateria. Muitas vezes, o que está escrito na bateria não é o que realmente ela corresponde na utilização prática. Abrindo só um pequeno parênteses com esse negócio da bateria. Tem muita gente que fala da marca eFast, que é uma marca que é um re-wrap, Ela é reenvelopada. Sim. Como você sabe como funciona esse processo? O que é? É tipo segunda linha de baterias das grandes e os caras... Então, na verdade não. Quando eles fazem um re-wrap, eles compram uma bateria de uma marca que produz, que as marcas produtoras são Sony, LG, Sanyo e Samsung, basicamente, Se eu não me engano, acho que são essas 4 as principais. Não me lembro nem que tem alguma outra, mas eles pegam essas baterias, compram lotes das fabricantes, tiram o wrap original e botam com o wrap deles. Então não é refugo das outras? Então. Não, mas o problema eles podem estar comprando o rewrap daquela bateria que ele está te vendendo, da bateria X.
Amanhã eles trocam para bateria Y e não te avisam. Só continuam botando a mesma coisa. Entendi. Por isso que assim, a preferência é sempre por baterias, né, que sejam vendidas direto, né, pelos fabricantes dele. Tá. Eu, para Mac, por exemplo, prefiro a Samsung 30T. Dá para usar 18650 no Mac? Então, Mac? sim, tem 18650 recomendadas, tem 20700, tem 21700, tem vários tipos, né, de baterias que podem ser usados, só que você tem que se atentar a uma coisa, né, que é qual a capacidade da sua bateria, que tipo de resistência você pode usar, né, ali com aquela bateria de forma segura, sem que você esteja, né, exigindo demais da sua bateria e possa vir a causar um problema, fazer com que sua bateria ventile ou tenha algum dano, né, pelo uso inadequado. Então, assim, a primeira coisa é você, né, conhecer a bateria. Ela tem que estar sempre com a wrap intacta. Você tem que verificar isso todo dia antes de botar no Mac. Não é uma coisa que você vai olhar de vez em quando, né? Você coloca ela para carregar, verifica a wrap, tira ela do carregador, verifica a wrap de novo, né? Para você usar o Mac, você tem que ser um cara extremamente metódico, um cara que vai se concentrar, vai fazer aquilo ali focado, né, para evitar, né, falha. A proteção é você, é seu conhecimento, são suas checagens, né? Então você tem que fazer isso dessa forma. Você não pode, né, descuidar em momento algum, porque na hora que você, né, faz a coisa sendo um pouco mais displicente, é a hora que você vai ter um problema. Qual que é o problema da bateria estar descascada? Só um pouquinho, sabe aquela descascadinha de nada? Qual que é o problema dela? Então, o problema é que assim, a bateria, ela tem o polo positivo, né, e o polo negativo. Todo o corpo da bateria é negativo. Quando O corpo inteiro dela é negativo. O corpo inteiro dela é negativo. Só essa parte de cima aqui da bateria, que tem esse insulador, que é a parte positiva. Todo o resto dela, ela é negativa. Então, desse chanfrinho aqui, essa parte aqui, ela é positiva, esse chanfrinho pra cima. Aqui desse... Na verdade, só a parte de só cima. Só a parte de cima. Exato. Só. Tá. E esse daqui, esse insulador, é justamente para separar o positivo do negativo. Essa parte aqui, o topo dela é o lado positivo. Tá, então por isso que na hora que você quer trocar a capinha, quer pôr a capinha do Batman, por exemplo, aquela coisa toda, não pode perder essa parte branca aqui. Não pode. Tem que sempre estar com ela aqui para fazer o isolamento. Então, assim, qualquer dano, você está expondo uma parte da bateria, né? E isso daí, entrando em contato com o metal de dentro do tubo do mod mecânico, pode criar um curto, tá? Aí é quando ela ventila. O que é essa ventilação? O que é a bateria ventilar? Então, a ventilação da bateria, na verdade, é um mecanismo de segurança da bateria, né? Quando você está sobrecarregando ela, né? É um mecanismo que a bateria ela tem para dispersar esse aquecimento, né? Por ela estar sendo sobrecarregada. Então, ela começa a liberar gases, né? E aí, esses gases eles vão sair normalmente pelo lado positivo. O problema é que uma bateria, quando ventila num ambiente fechado, que seria um tubo mecânico, né? Apesar dele ter a saída de ventilação, se você insistir nisso e continuar superaquecendo ela, ela pode vir a explodir, tá? Uhum. E você não tem nenhuma proteção de um chip para cortar o fornecimento, né, da bateria, né, quando você está apertando o file lá no seu mod mecânico. Essa é a diferença básica de um mod. Quando você pega um mod que tem um chip e de um mecânico. O mecânico não tem chip nenhum, ele é nada. Como se fala, mecânico mesmo. É o tubo, né, o atomizador e o botão de disparo que vai encostar na bateria e vai fazer funcionar. Deixa eu pegar aqui um atomizador. Ele funcionaria mais ou menos assim. Você pega a sua bateria, né? Você vai conectar ela no atomizador e vai pegar o botão embaixo e vai colocar, né, essa bateria dentro de um tubo, obviamente. Uhum. E você coloca aqui um botão que vai fazer o contato entre essas duas partes.
É isso. A distribuição é essa. É essa, não tem proteção nenhuma. Ó, vocês podem ver que é um tubo que não tem nada, gente. Não tem chip, não tem nada lá dentro. Então é um tubo mesmo. Muito bem usinado, blá blá blá, mas não tem mais nada. Exato. Assim, quanto à questão de bateria, sempre usar bateria recomendada, tá? Sem exceção. Cuidado com os fornecedores, comprar de lojas sérias. O cara fala assim, eu tenho uma 21700, tô vendendo a R$40. Não dá, Desconfia, não é o né? preço, não é o preço de mercado dela. Na hora que os dentes vierem pra testa, vai sair mais caro. Né? Então assim, primeira coisa é você comprar a bateria de um fornecedor de confiança, você escolher a bateria que você vai usar, né, de acordo com o tipo de atomizador, com o tipo de build que você pretende usar, né, a resistência. São resistências mais baixas, mais altas, porque aí você vai ter que saber, né, calculando através da lei de ohms, qual vai ser, né, a corrente que você vai estar precisando, né, vai estar solicitando da sua bateria, né, e através disso você vai ver se isso se encaixa no CDR da sua bateria. Descarga contínua da bateria, tá? Por exemplo, essa 30T aqui, a descarga contínua dela, ela é de até 35 amperes. Tá? Então 35 amperes você está ainda numa faixa de segurança. Eu sempre opto por usar um pouquinho abaixo quando eu vou fazer o cálculo, para não forçar demais, né? A princípio isso foi testado, é um valor seguro para usar, mas eu sempre uso um pouquinho menos. E aí, para ver esses valores, você vai pegar o atomizador que você montou, vai colocar num regulado para poder ver essas, porque como não tem display, não tem nada, você tem que ver isso num regulado. Depois de checar a bateria, ver se não tem nenhum problema, né? Se ela não está com wrap descascado, se ela não está com nenhuma sujeira, nenhuma marca, porque durante o uso, né, com o contato que vai fazendo do botão e do atomizador, ela começa a ficar com umas marquinhas, né, aqui, como se fosse um arranhado. Aqui está limpa, mas ela vai ficando com umas marquinhas como se fossem uns raiozinhos, que se chama de arc, né? E esses raiozinhos eles vão atrapalhando o contato, né? Você vai perdendo o contato com a bateria e também pode esquentar a bateria. Então você tem que fazer a limpeza dela também. Você tem que limpar a bateria, né? Tem que garantir que ela esteja perfeita, intacta, para você poder usar. Bateria é a parte que vai te dar problema. Então, o Fuchs, ele na verdade, ele é um MOSFET, né? Ele não é um mod mecânico, na verdade. Tem um chipzinho ali, ele não é regulado, ele faz mais ou menos essa regulagem de acordo com a bateria, né? Do quanto de potência ele vai mandar, mas ele tem um chip para te proteger de colocar a bateria ao contrário, né, na posição invertida, porque ele tem uma posição que ele pede para você botar a bateria, de potência demais ali, ele vai fazer algum tipo de regulagem. Você falou, você falou que ele é MOSFET. O que é MOSFET? Me explica que depois eu vou pôr no GC. Ele é um chip que ele tem para justamente te dá algum grau de proteção. Ele não é um chip igual de um regulado, que você consegue regular tudo, mas ele tem alguns mecanismos ali de proteção. É uma coisa bem simples, bem básica, né? Mas só tipo, para te dar um MOSFET é um nome ou é modelo do chip? É um nome desse tipo, né? Tá, que são os chips dos semimecânicos. Sim, você precisa, pelo menos para usar esse MOSFET, saber lei de Ohm para você poder calcular ali com segurança o que tua bateria aguenta. O grande problema é que num mod mecânico você tem que saber o que te agrada, né? Qual o valor de resistência, né? Porque é a partir do valor dessa resistência que você vai calcular a descarga da sua bateria, a potência, né, em watts que vai estar sendo entregue por atomizador para esquentar sua resistência. Senão o cara ele pega um mod mecânico achando que vai fazer um vaporzão e ele pega, bota uma resistência alta e aí não esquenta nunca, vai ficar aquele vapor frio, sem graça. E isso é muito individual, entendeu? Normalmente o pessoal que gosta de mod mecânico prefere usar resistências um pouco mais baixas, né? Desde que, novamente, atendendo
a questão da bateria, que ela respeite ali o quanto a bateria pode disponibilizar. Qual a relação coil-bateria? Como que você equaliza isso? Então, normalmente eu vou procurar um aplicativo, né? Eu uso um aplicativo ou o Steam Engine ou o Coil Builder, né? Porque eles têm lá uma parte só sobre lei de ohms. Você insere 2 valores lá, né? Ou da sua resistência, ou da bateria, né? Ou a voltagem, e aí eles dizem o quanto você vai estar exigindo ali da bateria, te mostra tudo. Por isso que é importante quando você compra a bateria, quando você compra a resistência, vem com esses números aqui, tá vendo? Ó, como no caso aqui do Fabretti, aí você fala, que monte de número é esse aqui? Exatamente, você precisa saber para fazer esses cálculos, né, que esses sites aí pedem, né? Na verdade, quando você vai usar um atomizador, né, primeiro você tem que saber com qual tipo de mod mecânico você está trabalhando. Esse mod aqui, por exemplo, ele não tem nada, né? O atomizador ele entra em contato direto com a bateria. Então, assim, eu tenho que necessariamente ter um atomizador que ele tem o pino 510, que é o positivo dele, né? Protruso. Ele tem que ser saltado para fora. Toda essa parte em volta aqui é o negativo, né? Então, esse atomizador em especial tem até um insulador aqui para fazer essa proteção. Então, ainda. Esse pino dourado aqui, você falou, é o positivo. É o positivo. O resto que está em volta é tudo negativo. Tudo negativo. Tá. E só o positivo pode ter contato com a sua bateria. Nesse mod, que é um mod híbrido, que ele encosta direto na bateria, você tem que, né, rosquear ele. Qual é a marca primeiro desse mod aí? Qual é a marca? Esse é um Arcless, da Ambitions Vapor. É o MacLife Arcless. Então, assim, você coloca depois o atomizador no mod, né? Mas tem que ser um atomizador que tem esse pino bem para fora. Inclusive, né, se ele não tiver, tá no manual do mod, se ele não tiver o pino ali 510 reto, igual os, por exemplo, de coil head, você não pode usar de forma alguma no seu mod mecânico. Que pode dar um curto, você estressa sua bateria, pode fazer com que ela ventile e até exploda, se você insistir. Quer dizer, então, ele assim, tem que ter o parafusinho, dá licença, só um minutinho, o parafusinho dele, aqui esse parafuso central, ele tem que estar para fora, assim, ele tem que ter, deixa eu ver se eu consigo, qualquer coisa eu dou um zoom aqui depois, tá vendo, ó, ele tá saindo aqui, ó. Tem que estar para fora, né, para poder te dar a segurança do contato, né, sem que você, na hora que você esteja pressionando, que ele possa ali encostar alguma parte negativa junto do positivo, né, ao mesmo tempo ali na bateria e criar um curto-circuito. Você tinha comentado, né, porque assim, sempre, né, eu sempre inclusive ressalto bastante, quando eu estou fazendo um review de um mod regulado, que eu sempre falo, olha, positivo para cima, positivo para baixo, eu estou sempre, né, falando. Com respeito ao mod mecânico, como que isso funciona? Então, no mod mecânico, o sentido da bateria não vai fazer grandes diferenças. O que vai fazer diferença para o lado positivo, que você vai escolher para onde botar o lado positivo da sua bateria, é a ventilação do mod. Para que lado está a ventilação do mod? Aqui em cima não tem ventilação nenhuma mais. Você colocou o atomizador. Eu coloquei o atomizador, fechou. Mas aqui no meu botão, esses furinhos em volta são todos os furinhos de ventilação. E aqui, né, onde você aperta o Fire, esses chanfros é para, no caso da bateria ventilar, os gases saírem. Como isso fica para baixo, no caso então, meu polo positivo da bateria vai ter que ficar para baixo, em contato aqui com o botão. Se eu colocar o polo positivo para cima, ele vai funcionar, mas não é seguro. Ele vai funcionar, mas caso você tenha qualquer problema, os gases não vão conseguir escapar, e gás, quando está comprimido num lugar e não consegue escapar, explode. Exatamente. Né? Exatamente. Deixa eu só abrir um parênteses, porque é o seguinte, é importante, principalmente o pessoal que está começando a lidar com bateria externa. Lá dentro são elementos químicos, né, que quando você coloca num carregador, eles são ativados
Mas, tipo, você tem líquido lá dentro da bateria, né? Você tem alguns elementos líquidos lá dentro, né? Que são vedados, né? Sim. E aí, se eles aquecem demais, eles vão... Eles estouram lá dentro, né? Eles, na verdade, acabam se comunicando onde não deveriam, por causa dos mecanismos ali de proteção. E aí faz com que, né, possa ter esse vazamento. Aí é quando você vê esses vídeos do YouTube, o cara que não manja, o cara tá usando, eu vi vários, inclusive de explodir, tem alguém na hora gravando, né? E explode, né? O pessoal fala, meu Deus do céu, isso vai explodir na minha boca. Mas aí você não tem como dizer qual foi o motivo. Exatamente. Por exemplo, você nunca pode andar com um Mac mecânico com as baterias dentro dele, dentro do bolso, né? A bateria, quando não tiver em uso, você estiver transportando elas, sempre numa capinha de silicone, sempre numa case de baterias. Né? Você tem a tua mais Eu tenho uma casezinha aqui de bateria que eu uso. O Bernardo, ele tem a dele mais chique. Eu coloco no mod regulado, normalmente eu calculo, né, para quantas baterias tem seu mod. Meu mod tem 2 baterias. Então, você multiplica o número de baterias por 3 pelo valor da amperagem da bateria. Então, se sua bateria é uma bateria de 20 amperes, como a LG, né, aquela HG-H2, para cada bateria eu posso chegar a 60 watts. O ideal para trabalhar com um mod de 2 baterias com 2 LGs dessa seria de até 120 watts. Você estaria numa faixa segura sem sobrecarregar elas. Tá. É óbvio que qualquer sobrecarga que acontecesse, a princípio seu chip te protegeria disso. Tá. Mas eu acho que bom senso nunca faz mal a ninguém. Exatamente, mesmo sendo regulado. Não, legal, beleza. Então, esse daqui, né, é um mod mecânico tubular, é o Arcless. Ele é um mod híbrido, né, porque o atomizador ele conecta direto, né, à bateria quando você coloca ele aqui, tá vendo? Não tem nenhum pino, nenhuma rosca 510 aqui para fazer o contato, então é o atomizador direto na bateria. Deixa eu mostrar a diferença aqui, ó. Esse aqui é um mod regulado, tá vendo? Então ele tem um pininho aqui, tá vendo? Que vai fazer a ligação da bateria com o atomizador, né? No caso do mecânico não há esse pininho. Alguns mods mecânicos, né, até tem, né? Alguns mods mecânicos que vêm com Sconk, normalmente eles têm a rosca, né? Eles funcionam do mesmo mecanismo, tá? Mas eles têm essa rosca ali para poder fazer o que é o contato. Caso do Pulse, né? Isso, só mostrar, isso. Porque aí o pessoal fica com mais exemplos ainda para poder ver. Pode mostrar. Tem vários tipos, né, de mod mecânico, então cada um funciona de um jeito. Tá vendo? Esse aqui eu já falei dele num episódio, no 5º episódio já falei dele, tá? Do Sconk, tá vendo? Ó, ele tem aqui o pininho de Sconk, tá vendo lá dentro? Mas ele é mecânico, ó, ele não tem nenhum display nem nada, né? Ele é um Sconk, né, que eu já falei inclusive no episódio anterior. Você vai pôr o juice aqui dentro, vai passar aqui para cima, mas ele ainda tem o pininho, tá vendo? Então ele é um mecânico, mas é um mecânico com esse pininho aqui. Então aqui é o botão, tá? Nesse caso, esse mod é um mod de contato constante, então a bateria ela vai ficar encostada nesse botão aqui o tempo inteiro, né? E aí quando você aperta o Fire, ele tem um pino aqui dentro que quando você aperta o botão ele encosta nessa placa que já está na bateria, fecha o circuito e faz com que o mod funcione. Esse pino tá lá dentro, a gente não consegue ver, né? Até consegue se desmontar para limpar, né? É só tirar esse insulador aqui, você desenrosca, o pino tá aqui dentro. Tem gente que troca esse botão do Fire. Por que existe? Eu coloquei porque o outro botão é melhor, outro botão não sei o que lá. Na verdade, isso tudo aqui, ele tem umas molinhas aqui dentro, isso é tudo questão do curso do botão, né? Tem botão que vai ficar com um curso maior, menor. O material também vai, né, influenciar na condução elétrica, tem materiais que conduzem melhor ou pior, tá? Mas isso daí são coisas mais aprofundadas e que dependem muito
do aparelho. Até porque tem marca que não é compatível com outra marca, sim, né? Sim, não. Tem isso, né? Esse botão é desse aparelho, não necessariamente ele vai funcionar em outro. Tá? Eu, inclusive, né, só uso nele. Não recomendo. Não. Qualquer tipo de gambiarra, de estripulia no mecânico vai sair, é um ponto fora da curva e aí já era, né? O risco é maior, né? Principalmente se você não tiver ideia do que você está fazendo, né? Exatamente. Para usar no mod mecânico, eu monto sempre o atomizador no mod regulado, né? Ou um tabzinho, tá? Ou naqueles tabs que eles te dizem ali qual é o valor da sua resistência. Você pode dar fire, pode testar, mas independente, sempre antes de colocar no mod mecânico, você tem que fazer sua resistência, ver qual o valor dela, ver se é compatível com a sua bateria, calculando através da lei de ohms, ver se você tá com o atomizador montado perfeitamente, se não tem nenhum curto, se a sua bateria se a sua resistência tá mantendo, né, aquele valor, ela não tá oscilando nem para cima nem para baixo, né? Então você tem que sempre estar atento a isso. Depois de você montar o atomizador, você sempre coloca num mod regulado para poder testar o valor da sua resistência. Inclusive, se você montar num RDA, tá? Você tem que fazer isso com a cap dele fechada, para ver se na hora que você coloca a cap não está encostando em nada, em nenhum fio, não tem nenhum fio solto ali da sua resistência, para que você não tenha o risco de ter um curto-circuito. Você está falando sempre, nós estamos vendo aqui, é um RTA, então ele tem o tanque. Eu posso usar um RDA num mecânico também? Sim, desde que o pino dele seja um pino positivo mais protruso, problema algum. Você pode usar sem menor problema, desde que você faça igualmente todas as checagens. Inclusive, você teste a resistência já com a cap colocada para ver se não está encostando em nada. A gente estava falando o seguinte, você pode usar aqui então, né? Você pode usar no mecânico, você pode usar o teu atomizador com tanque, tá vendo que esse aqui é um RTA, que eu já falei para vocês a diferença, e você pode usar também com um RDA, que é aquele que você pinga, né? Que é o dripper, né? Que você pinga aqui, que eu já mostrei vários aqui. Aí o Bernardo vai mostrar para você aqui, ó. Então, não tem o menor problema que você use com RDA. Inclusive, várias pessoas preferem usar com RDA nos mods mecânicos, tá? Só que você tem que fazer os mesmos testes. Ver se a resistência tá ok, né? Coloca sempre a campânula, a cap, né? Do atomizador, coloca sempre a cap para você poder testar, né, para ver se não está tendo nenhum tipo de curto. E um curto é virtualmente uma resistência zero. E uma resistência zero a gente já viu que vai exceder muito, né, a capacidade de descarga da bateria. Então a bateria ela vai soltar tudo que tem dentro dela, o que vai aquecer e pode vir a dar problema. Exatamente. Uma outra pergunta básica. Todo mundo sabe que isso daqui é uma coil head, né, que é usado em tanques que nós chamamos de subon tank, né? Essa daqui é uma resistência pronta, que já vem tudo certinho, que vem num atomizador pronto, tudo certinho para você só colocar o teu juice. Posso usar um atomizador subon tank no mecânico? Não. Por questão de segurança, o pino 510, né, que vai fazer o contato do atomizador, ele é um pino reto, né, você não pode usar ele no mod mecânico, ele tem, né, risco de dar um curto-circuito. Então. E também não faz o menor sentido você estar querendo um aparelho onde você customiza tudo, usar com uma coil head, que é um negócio que já. Mas você sabe, é muito engraçado, às vezes as pessoas podem até concordar comigo. Vamos dizer que o cara, ele conseguiu comprar um mecânico, mesmo, depois vamos falar sobre clone e original, mas ele conseguiu comprar um mecânico num preço bárbaro, só que ele não teve grana para comprar um tanque adequado. Eu tenho um lá de coil head, vou colocar. Pode acontecer, isso é um caso que pode acontecer. Sim. Se ele colocar, ele vai pegar o tanque e vai colocar lá por teimosia, ele vai colocar lá no mecânico. O que vai ou não acontecer? Então, ele pode causar um curto na bateria dele. Quando ele colocar um tanque de coil head
no mod mecânico. Não use coil head em mod mecânico, beleza? Feito? Tá bom. Uma outra pergunta que eu quero fazer aqui pro Bernardo. A gente vê muito, inclusive, em grupos de WhatsApp, tô vendendo tal mod mecânico clone, né? Você vê lá o clone que é a cópia. Qual a tua opinião? O que você acha? Tem perigo, não tem? Como que é? Então, o mod mecânico é uma coisa muito simples, né? A construção dele. Eu não vejo maiores problemas de ser um clone, né? Desde que você entenda como funciona o teu aparelho, revise ali, né, o botão dele para ver se não vai ter nenhum tipo de travamento, se está funcionando tudo ok. O que vai influenciar mais entre um mecânico e um original é mais a questão da condução mesmo, o material, né, que vai ser construído o mod e a resposta, né, que esse material vai te dar ali quando você aperta o file. Tem alguns mods mecânicos que são muito caros. Então, às vezes, as pessoas compram um clone para poder até ter experiência de saber como é que é a pegada. Até para avaliar se depois lá na frente ele vai querer investir ou não no original, né? Tá, entendi. Né? Mas eu não tenho nada contra os clones de mod mecânicos. Porque eu vejo cada clone bonito pra caramba, né? A gente vê em preços bons, e beleza. de boa qualidade até. Então, vamos lá. Para colocar o mod mecânico, primeira coisa, tá? Conferiu se o seu 510 é um 510 para fora, já testou, né, o seu atomizador, viu que a sua resistência tá certa, né, tá mantendo no mesmo valor, você deu fire no seu mod regulado, não teve nenhum check atomizer, né, nenhuma mensagem de erro, aí você pode colocar, né, o seu atomizador no mod mecânico. Todo dia, quando eu começo a usar o mod mecânico, eu testo de novo o atomizador para ver se não mudou nada, tá? Mod mecânico é atenção toda vez. Você não pode, né, preparar uma coisa, achar que tá bom e vai usar aquilo ali para sempre. Todo dia você tem que fazer as mesmas conferências. Conferir sua resistência, conferir se o seu atomizador não tem curto, não regulado, conferir as reps da sua bateria, né, conferir se ela tá limpa, se ela tá sem nenhuma marca de arc, se não tá com o botão afundado, se não tem nenhum cortezinho na wrap que protege, né, a bateria. E aí eu vou colocar a bateria no mod. No caso desse mod, como a ventilação ela fica embaixo pelo botão, o polo positivo da minha bateria ele vai ficar embaixo. Você não recomenda colocar a bateria antes do atomizador? Não. Sempre primeiro você enrosca o atomizador, depois você coloca a bateria. E para tirar o atomizador é a mesma coisa. Primeiro você tira a bateria e depois você tira o atomizador, tá? Para ele não fazer nenhum tipo de dano à bateria aqui quando você está mexendo, tá bom? Aí tá montado. Aqui tem um botão de disparo. Você simplesmente, quando for usar, aperta o botão e aí ele dispara a potência da sua bateria. Uma pergunta, você tem um mod regulado, aí tá lá o tal do bypass. Que o bypass é o quê? É a simulação de um mod mecânico. Sim. Até que ponto isso é verdade, até que ponto isso acontece no mod regulado? Você tá lá, qualquer review que a gente faz, tem lá bypass. Bypass é passar direto, como se fosse um... Qual é a vantagem de um mod regulado ter o bypass? Na verdade, o bypass ele funciona, né, como se fosse um mod mecânico, só que ele tem um chip ali no meio do caminho. Então a resposta nunca vai ser igual de um mod mecânico. Mas ele simula de uma forma bem justa, bem razoável, né, a experiência que seria com um mod mecânico. Tá, assim, para que serve? Tá, porque se eu tenho um mod regulado, por que eu quero um bypass? Ele vai fazer mais vapor, dá pra fazer trick, como é que é? Não, na verdade o bypass ele só vai jogar ali a descarga da sua bateria direto pro atomizador, como se fosse na lei de ohms, né? Vai fazer mais ou menos aqueles valores ali.
Só que tem um chip no meio que vai te proteger disso. Ele vai estar funcionando ali como se fosse um semi-mecânico, né? Tá, entendi. Tá vendo então, simular. né? É legal, o bypass é bacana, né? Todo mundo põe, né? Todo fabricante põe lá o tal do bypass, mas já que você tá usando o modo regulado, continua com ele regulado, que é uma coisa mais segura. Beleza. Então agora o Bernardo vai mostrar pra gente aqui como que são as resistências, né, que ele usa nos mods dele, nos atomizadores dele. Essa daqui é uma coil, né? É uma Tricor 32838 do Fabrete, né? E tá no atomizador no Recurve Dual. Essa coil aqui, né, eu gosto bastante dela para mod mecânico, fica sensacional, coil boa. Coil boa. Só que você tem que ter alguma experiência para, né, construir, né, seus atomizadores. Você tem que saber como montar a coil, né, como posicionar. Então, assim, é básico para quem pretende usar um mod mecânico, é já ter uma boa experiência, né, nas builds, montar os atomizadores, né, se aventurar. Fora que fica bonito, né? É um setup muito lindo, né? É isso aí, galera. Dá uma olhada, né, nos toques iniciais que foi dado para você que tem aquelas dúvidas iniciais a respeito do Mac, né? Por que as pessoas falam para você, olha, quem para usar um mecânico tem que ter uma experiência, né? Você tem que saber mais ou menos, lei de Ohms, essa coisa toda. Não é uma questão de te pôr medo, não. É uma questão de você saber realmente o que está acontecendo. Não é para ninguém amanhã chegar e comprar um mod mecânico e falar, vou usar. Não, é tipo, se você tem a curiosidade, tem interesse, né? Estuda, vai procurar, vai ler sobre esses assuntos aqui que foram abordados, né? Vai realmente se aprofundar no tema. Quando você não tiver mais dúvida nenhuma, aí você pensa se você vai comprar um mod mecânico ou não. Exatamente. O mod mecânico não é para ter dúvida, não é para você, né, usar sem você realmente saber o que você está fazendo. Senão você está colocando, né, fica colocando em risco, né, e ainda, né, podendo denegrir a imagem da comunidade vape. Exatamente. Então, o objetivo do canal é o seguinte, eu sempre falo, que o objetivo do canal é fazer as pessoas pararem de fumar. Só que, obviamente, quem para de fumar e vai para o mundo do vape, acaba transformando o vape num hobby. sim. Então, quando o vape virou um hobby, aí a pessoa quer passar para o mecânico, porque já está inteirada de tudo. Então, o caminho é esse, passa por todos os caminhos dos pods, do Summon Tank, dos modzinhos mais simples e vai caminhando. A hora que virar um hobby mesmo, que você fala, não, agora eu quero um mecânico. Porque o mecânico não é para você que quer parar de fumar. O mecânico, ele na verdade é uma forma mais tipo old school, né? Mais pura ali de você usar o seu vape. Realmente metódica, cuidadosa, não é para qualquer um. Se o cara ele faz aquela build, usa um mês, né? Mesmo algodão, mesma build, as baterias todas rasgadas lá, de qualquer jeito, esse cara não vai poder usar nunca. Nunca, é verdade. Entendeu? Com 10 anos de vapor, se ele é relaxado, não adianta. Exatamente. Não vai ser seguro para ele. Uhum. Então, assim, eu acho que essa é a principal, né, dica que acho que a gente poderia dar. Então é isso aí, depois de todas essas explicações que nós tivemos aqui na nossa escrivaninha, né, o Bernardo tá já com o mecânico aqui montadinho. Bernardo, por favor, dê aquela vaporada incentivadora para aquele cara que quer fazer um upgrade na vida dele. Com o maior prazer. Muito bom, né? Olha que coisa, é profissional demais, profissional demais. Por isso que eu não me habilitei a fazer esse episódio sozinho, jamais, eu tinha que ter um auxílio aqui. Continuo eu com o meu regulado, tá bom? Ó. Fazer também com o regulado, gente, o regulado também faz vapor, tem bom sabor, tá bom? Então para você que tá no regulado e quer continuar no regulado, você tá fazendo a coisa certa, o importante é nunca voltar pro cigarro, beleza? Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado, realmente o Bernardo, muito obrigado. De nada, Tato, pô, eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeado aí,
né, pelo convite para participar. A galera do vape, no geral, é muito unida. Né? Exatamente. E aí, para quem quer crescer, é só meter as caras e trocar uma ideia aí. Que tem review pra caramba aí no YouTube, ajudando todo mundo. Gente, se você gostou desse episódio, dá aquela curtidinha lá embaixo, não esquece, tá bom? Vai lá, curte, o canal acaba crescendo, tendo visibilidade, isso é muito legal. Eu posso trazer esses convidados especiais aqui, além de todos os reviews que nós fazemos. Se inscreve no canal, por favor, vai lá, clica lá no se inscrever, tá bom? Aciona o sininho para você poder receber todas as atualizações. E é isso daí, o Contato Vape tá indo nessa. Obrigado por você ter nos acompanhado até agora. Um grande abraço, fui!